Graça e paz, queridos. Obrigado, Marcão. Amém, queridos? Bom demais estarmos juntos para estudar a Bíblia Sagrada. Juízes 11 vai mostrar para nós esse moço aí, Jefité, vencendo os amonitas. Jefité vence os amonitas. Diz assim: era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso. Seu pai era Gileade, a sua mãe era uma prostituta. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, repeliram Jefté e lhe disseram: não herdarás nada de nossa família, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, onde homens levianos se juntaram a ele e o seguiam. Alguns dias mais tarde, quando os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os líderes de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Disseram a Jefté: vem, ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Jefté, porém, disse aos líderes de Gileade: não me odiastes e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que agora viestes a mim quando estais em aperto? Responderam os líderes de Gileade a Jefté: é por isso que viemos te procurar. Vem conosco, combate contra os filhos de Amon, e serás o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos líderes de Gileade: se me levardes para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os der a mim, então eu serei o vosso chefe? Responderam os líderes de Gileade a Jefté: o Senhor é nossa testemunha, certamente faremos conforme a tua palavra. Então Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o pôs por comandante e chefe sobre si. E Jefté repetiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim para pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: quando subiu do Egito, Israel tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Devolva-me agora essas terras em paz. Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Quando, porém, subiu do Egito, Israel andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Mas o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Ouviram também mensageiros ao rei, enviaram também mensageiros ao rei dos Moabitas, o qual não lhes quis atender. Assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio pelo oriente da terra destes, e se acampou além do Jordão, mas não entrou nos limites dos Moabitas, pois Arnon é limite deles. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e lhe disse: deixa-nos passar pela tua terra até o nosso lugar. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo, acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom com todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu e tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. Tomou por herança todo o território dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, visto que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da terra do seu povo de Israel, que direito tendes a possuir essa terra? Não possuirias tu o território de Camos, o teu Deus, que te dá? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, o nosso Deus, nos der. És melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Contendeu ele algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Por 300 anos Israel habitou em Hesbom e nas suas aldeias, em Aroé e nas suas aldeias, em todas as cidades que estão ao longo do Arnon. Por que não as recuperaste naquele tempo? Eu não pequei contra ti, mas tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon.
o rei dos filhos de Amon, porém, não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviou. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, passou ele por Gileade e Manassés, chegou a Mispá de Gileade, e dali foi ao encontro dos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor: se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Jefté feriu-os com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim os filhos de Israel subjugaram os filhos de Amon. Vindo Jefté a Mispá, a sua casa, a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e danças. Ela era filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abatestes, és a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Respondeu ela: pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze de mim segundo o teu voto, agora que o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: mas concede-me este único pedido, deixa-me ir por 2 meses, que desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas amigas. Disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Ela foi com suas amigas e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, ela voltou a seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. E ela jamais teve relação sexual com homem algum. Daí veio o costume em Israel, de as filhas de Israel irem de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, Tu és bom, Tua misericórdia se estende de geração a geração. Estamos na Tua presença, na casa do Senhor, e viemos aqui, Deus, ler a Tua palavra, nela meditar e aprender lições para nossas vidas, e também cantar louvores ao Teu nome. Obrigado mais uma vez, contamos com a ajuda do Senhor para estar conosco durante o tempo em que nós vamos refletir no texto que acabamos de ler. Muito obrigado mais uma vez, nós estamos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Esse texto é muito significativo. Foi por isso que nós, na semana passada, não já estudamos ele, né? Preferimos estudar só o capítulo 10, né? Que a partir do versículo 6, eu disse, já era uma introdução para este capítulo que nós acabamos de ler, porque nele nós vimos se levantando contra Israel, os filisteus, né? E os amonitas. Por 18 anos o Senhor deixou que eles ficassem escravos desse povo, segundo a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ver Deus dando livramento para Israel, através desse moço aí, ó, chamado Jefté. É um nome diferente, não é? Quem vai ter filho aí no futuro, pode pôr o nome de Jefté se quiser, né? Né, Ninja? Quem mais? Pode pôr, dá uns nomes bonitos na Bíblia, né? Jefté, parece com Jessé, né? Bem, isso aí para nós é só uma brincadeira, né? As lições desse texto, irmãos, são grandes, são profundas, e vale a pena nós meditarmos no que nós acabamos de ver escrito na palavra do Senhor. Logo no início, nós vamos encontrar aqui algo que mexe conosco, tá? Mexe conosco o fato deste moço, Jefté, ser filho de uma prostituta e Deus o usar para livrar Israel. Primeiro passo que me chamou a atenção, camarada bem diferenciado. Até hoje nós temos o costume de discriminar as pessoas, de separar a pessoa de pessoas, mas esse camarada aqui, ele era filho de uma prostituta, no entanto, Deus o usou para livrar Israel, tá? É um ponto muito importante para nós. O texto vai mostrar para nós o quê? Que até o versículo 12 nós vamos encontrar o quê? Que seus irmãos então o rejeitaram, exatamente por ele ser filho de uma prostituta. Eles disseram: não, você não vai herdar conosco, na nossa família, porque você é filho de outra mulher. Então, esse Jefté fugiu da presença dos seus irmãos, foi para um lugar chamado Tobi, que, segundo alguns estudiosos, era um lugar que ficava mais ou menos na divisa de Israel, dos limites de Israel, longe do centro
de controle, de domínio, de culto. E ali ele acabou se envolvendo com homens levianos. E isto sim está escrito no versículo 3, que ele fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, onde homens levianos se juntaram a ele e o seguiram. Não é a primeira vez que nós encontramos homens levianos, homens maus, acabando sendo instrumentos para libertar o povo de Deus. Não é a primeira vez. Nós vimos cá, no versículo 9, que Abimeleque fez isso. Ele juntou um exército, na verdade, de homens ociosos e levianos. Capítulo 9, versículo 4 vai mostrar isso para nós. Que Abimeleque conseguiu montar um exército de homens, ele alugou por dinheiro, homens ociosos e levianos que acabaram seguindo ele. Então ele montou um exército de homens levianos. Aqui nós vamos encontrar outra vez, homens levianos sendo instrumentos na mão de Deus, de alguma forma, para libertar um povo. Isso, irmãos, para quebrar paradigmas, para quebrar conceitos que nós temos, que determinadas pessoas não podem ser usadas por Deus para um propósito específico. Estou dizendo aqui que Deus vai chamar para ser ministros homens maus e levianos, mas Deus usa homens maus e levianos para executar o seu propósito e o seu juízo. Amém, queridos? Está ficando claro isso aí, não é? Não é que Deus apoia a vida de pecado, a leviandade, mas nós vamos encontrar que até essas pessoas acabam sendo instrumento de Deus para julgamento, Assim Deus fez em vários momentos com Israel. Nós estamos vendo no livro de Juízes. Deus acaba levantando um povo para fazer o seu julgamento em Israel por causa do pecado de Israel. Então aqui, o que os irmãos fazem? Rejeita este homem, ele vai morar longe, por ele ser filho de uma prostituta, seus irmãos o rejeitam, mas num dado momento em que a coisa fica feia para o lado dos gileaditas, o que acontece então? Eles vão procurar o seu irmão Jefité e levam para ele uma proposta. A proposta era tornarem ele líder no momento em que ele voltasse e combatesse contra os amonitas. Então aí ele volta, a princípio ele rejeita o convite. Quando eles vão falar para eles assim, vem para ser nosso chefe, versículo 7 da sua Bíblia, se você acompanhar aí, você vai ver que de princípio ele rejeita. Jefté, porém, disse aos líderes de Gileade: não me odiastes e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que então agora vocês vêm quando vocês estão em aperto, tá? Por que vocês vêm quando estão em aperto? Deus virou para Israel um dia, nós estudamos isso nos capítulos anteriores, porque Israel tinha escolhido os deuses daquela terra. Deus virou e falou: então que os deuses da terra os livrem no dia do aperto. E aqui nós acabamos de ver Jefité dando uma resposta parecida: vocês me expulsaram, do meio de vocês, então agora, por que vocês estão vindo aqui me procurar para que eu vá livrar vocês? Na verdade, eles viram em Jefité um homem de certa forma capaz de livrá-los. A Bíblia não relata exatamente por quê, mas uma coisa é certa: aqui embaixo eles dizem que vieram exatamente porque ele havia sido rejeitado, tá? Ele vai dizer assim, Jefité, na hora que diz isso por esse versículo 7, os gileaditas vão responder no versículo 8. Responderam os gileaditas a Jefité: é por isso que viemos te procurar. Vem conosco, combate contra os filhos de Amon e serás o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Vieram exatamente porque eles haviam expulsado, e eu creio, pelo que eu li do texto, que na verdade eles procuraram ele porque ele tinha um grupo de homens levianos com eles, e certamente este grupo era um grupo lutador, um grupo de guerra. Senão eles não iam procurar de maneira nenhuma o seu irmão Jefité, depois de ter rejeitado esse irmão. Então a princípio ele recusa aceitar, mas depois ele aceita a proposta de se tornar líder deles, e até leva a proposta diante de Deus em juramento. Olha bem, versículo 8, eles vão explicar por que eles vieram. Aí o versículo 9, Jefité pergunta aos líderes de Gileade: se me levaste para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os der a mim, então eu serei o vosso chefe? Olha
que eles já tinham dito isso ficar no versículo 6. Eles vieram e disseram ele: vem, seja nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Então, quando ele, a princípio, ele não quer, ele recusa, mas lá na frente ele pensa um pouquinho, e aí ele pergunta para eles: então quer dizer que se eu vencer, se eu combater contra os filhos de Amon, vocês vão me fazer chefe? O povo responde para ele: sim. Ainda diz que Deus era testemunha disto. Verso 10: o Senhor é nossa testemunha, certamente faremos conforme a tua palavra. Então eles chamam Deus para a situação, e aí já não é mais um convite, já não é mais uma palavra de boca entre homens, mas aí eles trazem Deus para a situação. E não fica só nisso. Jefité, então, no versículo 11, pega e repete todas essas palavras perante o Senhor em Mispá. Os irmãos vão lembrar que em Mispá é o mesmo lugar onde Deus vai levantar lá na frente o primeiro rei de Israel, né? Quem é o primeiro rei de Israel? Quem lembra? Que Deus vai escolher? A gente lembra, não esquece. Foi Saul. Deus escolhe Saul como rei de Israel, manda lá, né? Samuel ungir Saul rei. Então, queridos, ele chega nesse mesmo lugar e leva todas as palavras diante do Senhor. Isso levando a coisa para o lado espiritual. Eles estão levando para o lado espiritual. Eles escolheram o seu irmão, né, Jefté, para liderar. Faz o convite para ele: vem, se será nosso líder, para combater contra os amonitas. Ele não aceita, depois ele revê, confirma isso e leva agora diante de Deus uma palavra em juramento. Na verdade, irmãos, eu coloquei que ele recusa, mas depois aceita. Na verdade, parece que ele começou a gostar da ideia de ser líder. Agora eu quero que vocês imaginem o seguinte: o camarada, né, filho de Gileade, porém, filho de Gileade com uma prostituta. Então ele é um filho que não é um filho aceito, os irmãos até o excluíram. Aí de repente ele é excluído, vai para longe, humilhado, envergonhado, e agora os seus irmãos que humilharam e envergonharam vão lá e chamam ele para voltar e ser líder. Sabe, irmãos, como as coisas acontecem na vida? Não é assim que funciona? Muitas vezes a gente é humilhado, muitas vezes a gente é maltratado, muitas vezes a gente não é reconhecido, muitas vezes as pessoas nos excluem dos grupos, nos excluem da sua presença. Mas Deus, irmãos, é um Deus que determinou um tempo para todas as coisas. Tem o tempo de passar vergonha, o tempo de ser humilhado, o tempo de virar piada na boca dos outros, não é assim? Mas tem o tempo que Deus exalta também a gente. Esse homem aqui, a Bíblia relata que ele é filho de uma prostituta e rejeitado pelos seus irmãos. Só que agora eles vão lá: ô irmão, socorre nós, porque não tem jeito, nós estamos precisando de você. E ele vem, leva isso diante do Senhor. E aí nós vamos ver, irmãos, não só isso, mas nós vamos ver que a forma como ele começa o seu trabalho de livrar Israel é uma forma muito boa, muito bonita e muito adequada. Só que depois ele vai fazer uma besteira de todo tamanho, né? Que eu sei que você já leu e sabe qual que é. O que ele demonstra? A parte que eu achei muito bonita na vida de Jefté foi quando ele mostra um bom conhecimento da história de Israel, ao ponto de convencer o inimigo de que aquela guerra, naquele momento, era justa, e Israel estava fazendo o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Porque os gileaditas procuraram guerra contra o povo de Israel, os amonitas procuraram guerra contra o povo de Israel, dizendo que eles tinham direito em determinada terra que Israel havia tomado deles. Eu não vou reler isso aqui com vocês, porque são muitos versículos, mas a partir do versículo 13, vocês, não sei se vocês notaram, Jefité mostra o conhecimento, irmãos, fora de série da história de Israel. Ele começa a narrar para os seus inimigos, ele manda, né, uma palavra para os seus inimigos, dizendo que Israel não estava tomando terra de ninguém, muito pelo contrário. Quando Israel estava vindo do Egito, ele pediu para passar em muitas terras, as quais Deus disse: não luta contra esse povo, e os amonitas eram um desses. Deus não mandou tomar terra nenhuma, mas na verdade, o que acontece é que o povo rejeitava dar passagem para Israel. Quando Israel pedia:
permite que nós vamos passar aqui, nós não vamos usar nada de vocês, nós só vamos passar pelo caminho. E o povo rejeitava. Os irmãos lembram, Deus então se virava contra aquele povo, e aí Deus começou então a dar terras para o povo de Israel. Israel não tomou terra, irmãos, alheiamente, mas também havia um costume de guerra, é que se você combatesse contra um povo, lembra aí os irmãos que leem a Bíblia, estudam, isso é muito importante, principalmente para quem dá aula na escola bíblica dominical. O que acontecia? Quando um povo vencia o outro na guerra, o que acontecia? Quando eles venciam o povo, matava toda uma cidade, uma aldeia, o que acontecia? Segundo passo, o que eles faziam? O que eles pegavam para eles? Pegavam o despojo, tá? Pegava tudo aquilo que lhes era útil, prata, ouro, pegava ovelhas, às vezes Deus mandava deixar com vida mulheres, crianças, era tudo levado para eles como escravo, e a terra passava a ser propriedade daquele povo que venceu. Então era um caminho lógico. Venceu a guerra, era dono de tudo. Assim se tomava posse de um lugar. Por isso, irmãos, as grandes campanhas de guerra, de colonização, era mais ou menos isso, tá? Foi assim que aconteceu com o Brasil, assim aconteceu com muitos lugares. Chegaram, olharam aquela terra, ninguém tinha registro de propriedade, venceu, tomou posse, é seu, a terra é deles. Todo mundo sabe, a terra sempre teve dono, amém, irmãos? A terra é do Senhor. E quando os colonizadores chegaram no Brasil, tinha alguém que morava aqui? Tinha alguém. Quem era o dono? Os índios. É por isso que eles brigam aí de vez em quando, querendo tomar posse da terra outra vez. Chegaram simplesmente, é minha, é nossa, e escravizou todo mundo e tomou a terra. Mas então, queridos, era um conhecimento parecido. Chegava, guerreava, tomava posse. Então aqui Jefité mostra um conhecimento muito grande da história de Israel, mostrando para eles que não foi bem assim, né? À medida que eles iam passando, o Senhor ia ordenando que eles pedissem passagem. O povo que não dava passagem, Deus então se levantava contra aquele povo e devagarinho eles iam então tomando posse da terra. Ele chega até a fazer uma comparação aqui, irmãos, que visto que o Senhor Deus, verso 23, olha a explicação que ele dá, visto que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença do seu povo, que direito tendes de possuir essa terra? Ele diz assim no verso 24, não possuirias tu o território que Camos, o teu Deus, te dá? E ele responde, assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, o nosso Deus, nos der. E ele chega até a lembrar do momento em que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, não contendeu quando ele viu que Deus não queria amaldiçoar Israel de forma alguma. Então, querido, e ele chega a dizer outro fator histórico aqui, olha, verso 26. Por 300 anos habitou Israel em Hesbom e nas suas aldeias, em Aroé, nas suas aldeias, em todas as cidades que estão ao longo do Arnon. Por que vocês não a recuperaram naquele tempo? E agora estão querendo recuperar. Está vendo? Conhecimento fora de série, conhecimento histórico muito grande, né? E aí ele acaba convencendo que aquela guerra deveria acontecer, né, e que eles não deveriam requerer terra de Israel que não lhes pertencia, era a terra do Senhor. Agora, só um detalhe que os irmãos devem lembrar, antes de Israel atravessar o Jordão e tomar posse da terra, Deus deu uma ordem para Israel, que foi muito clara. Deus avisou para eles destruírem toda a vida, todo homem, toda mulher, criança, tudo que existisse naquelas terras por perto. Só as pessoas de muito longe que não era para destruir. E sabe por que esse povo está encrencando agora? Porque Israel não cumpriu a ordem de Deus. Então, queridos, quando a gente não cumpre a ordem de Deus, certamente a gente tem um preço, né, a pagar, tá? Então, aí o que acontece? O que vai acontecer então? No momento em que ele dialogava sobre a história de Israel, mostrando para os amonitas que eles não deveriam se posicionar contra Israel, verso 29, se você tiver com sua Bíblia aberta aí e você gostar de ler, verso 29 vai narrar algo. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Olha bem, então no momento em que ele falava, a gente vê a aprovação de Deus quando o Espírito veio sobre ele. E aí, irmãos, olha bem,
o Espírito, verso 29, o Espírito veio sobre ele, sobre Jefté, e aí ele passou por Gileade, Manassés, chegou a Mispá de Gileade, e dali ele foi ao encontro dos filhos de Amon. Lembra que ele está lutando contra os amonitas, filho de Amon. E aí, irmãos, o verso 30 vai dizer que ele ainda, com o Espírito do Senhor sobre ele, porque aqui o verso 29 diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele então andou pela terra e tal, foi lá e conversou com os filhos de Amon. Ele vem, irmão, no versículo 30 e faz um voto ao Senhor. Olha o voto que ele faz ao Senhor. E aí é que eu quero chamar a atenção. O Espírito de Deus estava sobre ele, e ele abre a sua boca e faz um voto. Quem leu aí? O que você me diz desse voto? O voto que ele fez foi o seguinte: ele disse o seguinte, olha, se totalmente me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e o oferecerei em holocausto. O voto dele foi esse. Aí eu queria que os irmãos falassem, o que você me diz desse voto? Qualquer que vier pela porta lá. E eu procurei na Bíblia, nas Bíblias mais próximas dos originais, para ver que palavra é essa que está no lugar de holocausto. Holocausto é a palavra, e tem uma outra tradução da Bíblia hebraica, que vai dizer que ele ofereceu queimado, ele ia oferecer como oferta queimada, para tirar de nós toda a ideia de que possa ser outra coisa. A palavra aqui no verso 31, que ele fala, quem vier, né, esse será do Senhor e oferecerei em holocausto. Ele falou que ia oferecer como oferta queimada. A palavra aí, a minha tradução é melhor ainda. Aquilo dá a ideia de excluir ser humano. A palavra qualquer é a melhor, porque é aquilo, aquele, aquela, não importa, é o que o pastor Marcinho falou. Ele esperava que qualquer coisa saísse ao encontro dele, menos a filha dele, menos uma pessoa da casa. Pode ser que ele pensava assim, mas agora eu quero perguntar a vocês um detalhe do início do texto que nós lemos, e nós estamos no estudo, por isso você tem que ficar ligado no estudo. Estudo é estudo, tá? Jefté saiu do meio dos seus irmãos porque ele era humilhado e chamado de filho de uma prostituta. Ele foi morar num lugarzinho chamado Tobi. E lá lá em Tobi, nesse lugar, ele se uniu com que tipo de pessoa? Crente? Adorador a Deus? Com quem? A Bíblia fala. Com levianos. Ele não tinha, queridos, apesar que ele tinha um conhecimento de história de Israel, ele não conviveu num lugar, num ambiente de culto a Deus. E quando ele falou que qualquer pessoa que viesse, qualquer coisa que viesse, ele ia oferecer como libação, ele ia queimar e oferecer a Deus o holocausto. Eu olhei a palavra no original, holocausto, oferta queimada. Quer dizer, querido, pode ser isso que o pastor Moacir disse, pode ser que ele pensava que não seria, né, alguém da família, mas pode ser que ele pensava que ia queimar alguém. Porque Deus havia proibido o sacrifício de humanos há muito tempo na lei. Lá atrás nós vamos contar isso em vários lugares. Mas era uma prática recorrente das religiões pagãs sacrificar ser humano, sacrificar gente aos deuses. Tá, isso é só para levantar uma curiosidade. Mas a palavra não tem como fugir, tá, irmãos? É o holocausto. Ainda que se você for pesquisar sobre essa parte aqui, que ele ofereceu, ele votou a Deus, ainda você vai encontrar lá que não, tudo indica que ele, na verdade, aquilo ali é um sacrifício do celibato, que ela nunca mais teve homem, lá embaixo vai dizer isso. Ainda que você vai dizer isso, a palavra aqui em cima é essa mesma. Ele falou, eu vou queimar a Deus, oferecer uns... Lembra lá, quando Abraão foi oferecer o seu filho, como é que foi? O que ele fez? Ele ia fazer o que com o menino? Hein? Não é? Ele pegou lenha, não é? Fez um altar, e aí pegou o cutelo. O que ele ia fazer? Ele ia matar o menino, e certamente a lenha de baixo era para quê? Certamente. Então, queridos,
era uma prática, Deus então ali vem, corta e mostra para nós que não deve ser. E aqui a palavra não tem como fugir, tá, irmãos? É holocausto, é queimar, é oferecer, é queimar para que a fumaça, o cheiro suave chegasse às narinas do Senhor. Então, irmãos, o Senhor o aprova quando lhe envia o Espírito Santo. Mas mesmo assim, ele faz um voto de tolo, porque na verdade, depois que ele fez esse voto, Deus cumpre a sua palavra e dá a ele a vitória, ele vence. Mas aí quando ele vai chegar em casa, né, subjugou todos os filhos de Amon, a palavra de Deus, e quando ele vai chegar em casa, verso 34, a sua filha lhe sai ao encontro com adufes e com dança, pulando de alegria, porque o pai dela tinha sido vitorioso, e aí ela era a única filha, ele não tinha nem filho homem, nem filho mulher, e aí quando ele viu aquilo, ele rasgou as suas vestes, e disse para a filha, minha filha, que é isso? Você me abateu, né, me venceu, né? Você é a causa da minha calamidade, porque eu fiz um voto ao Senhor e eu não vou tornar atrás. Aí ele vê o desespero dele, tá, queridos? E eu pus um texto ali para vocês que eu queria ler com vocês. Eclesiastes 5, de 1 a 7. Depois tem um outro texto para a gente encerrar também, tá? Por que, irmãos, que eu coloquei esse texto? É porque é muito bom a gente votar ao Senhor. É muito bom votar. Eclesiastes 5, abriu sua Bíblia aí, irmãos? Eclesiastes 5 fala vários conselhos práticos, e do versículo 1 ao 7 vai falar sobre voto. Diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que procedem mal. Olha bem, irmãos, olha, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vem os sonhos. A voz do tolo vem da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, teme a Deus. Querido, esse texto de Eclesiastes nos chama a atenção para a gente não falar muita coisa diante de Deus. Não vota. Se você votar, você tem que cumprir. Deus, irmãos, é um Deus que funciona. Você sabe que a gente tem falado isso sempre aqui. Deus é um Deus que funciona assim. Você fala, você tem que cumprir. Ele também fala, ele cumpre. A gente cobra muito Deus cumprir as coisas, não é? A gente cobra Deus cumprir. Mas Deus exige também o cumprimento da nossa parte. Aqui está dizendo que é melhor que você não vota. Que você votar, você tem que cumprir. Eu já vi gente, se meu marido, se meu filho, se eu arrumar um emprego, eu vou ser isso, vou ser aquilo, e depois não cumpre. Se eu comprar um carro, eu vou fazer isso. Se eu comprar uma... Tem gente que fala assim, se Deus me der uma casa, eu vou fazer um culto de ação de graça. E o culto não sai nem apurretado, é um culto, querida. Se Deus me livrar dessa doença, todo ano eu vou fazer um culto, todo ano eu vou fazer um jantar para os irmãos da igreja, né, um churrasco. Não sai nada. Isso é pecado, irmão. Isso é maldição na vida da gente. Eu vou repetir um exemplo que vocês sabem da minha vida. Eu tenho muito cuidado com isso. Lembra o voto que eu fiz, se a Nascil aposentasse? Eu falei para vocês. Falei caladinho, só eu e Deus. Deus, Nascil precisa muito dessa aposentadoria, está muito doente. O Senhor dê essa aposentadoria para ela. Senhor, o primeiro salário dela, não é meu, dela. O primeiro salário do INSS vai todo para o Senhor de oferta. Vou tirar o dízimo do Senhor e o resto vai de oferta. Eu fiz um voto assim caladinho, anotei, fiquei quieto no meu canto. No dia que saiu no momento mais apertado da nossa vida financeiramente, queridos. O primeiro pagamento dela foi dezembro, parece, não foi? Foi novembro, hein? Foi janeiro. O trem saiu dia 15, mas aí o pagamento só veio depois que ela recebeu a carta em janeiro. A Daniela ia casar, nós não tínhamos dinheiro para fazer tudo que tinha que fazer. Na hora que o dinheiro chegou na nossa mão, falei, olha, tem um detalhe,
fiz um voto com o seu dinheiro e agora eu não posso voltar atrás. A única coisa que eu perguntei a Deus era, perguntei a Deus não, eu voltei para lembrar se da minha boca tinha saído que eu daria o primeiro mês, ou se eu daria o valor de um mês. E aí Deus na hora me lembrou, não, você falou que era o primeiro mês, então o primeiro mês não era o valor, eu não podia tirar do segundo nem do terceiro, era do primeiro. Sabe o que eu fiz? Coloquei no envelope aquilo, sabendo, nós estamos roubados, porque está na mão. Deus nunca, irmãos, vai te deixar viver uma vida mansa, Ele vai te provar, andar sobre as águas como Pedro andou, atravessar o mar em seco, e vendo aquele mundo de água de um lado do outro, os inimigos atrás. É isso que é exercício de fé. Voto é exercício de fé. Compromisso que a gente faz é exercício de fé. Talvez você já votou, não vou perder um culto tal, e perde o culto. Você está brincando com Deus, depois daquilo se torna maldição. Por isso que aqui diz que é melhor que você não vote. Você não tem que votar, mas se votar tem que cumprir. O que eu fiz? Peguei o dinheirinho por envelope, alegre, satisfeito, e suando, e agora o que já arranja? Já contamos uma história para vocês. O dinheiro veio muito mais no dia que eu precisei. Parece que Deus só queria ver se você vai cumprir mesmo, então vai, cumpre. E foi o que Deus queria. Então, queridos, esse homem aqui, ó, ele acaba entrando numa encrenca desgramada, porque ele abre sua boca e precipita. Eu amo fazer votos ao Senhor. Tem um outro voto, que nem na sua, sabe, está guardadinho lá, anotadinho. No dia que aconteceu, eu vou cumprir com vocês vão ver, porque o meu voto não é, eu não fiz voto escondido também não. Eu faço o voto para cumpri-lo publicamente. Sabe aquele voto que você faz escondidinho? É uma coisa. Agora, aquele público é mais ainda um desafio. Então, queridos, eu quero que vocês aprendam a temer a Deus. É por isso que o texto de Eclesiastes termina no versículo 7 dizendo assim: teme a Deus. Tá? Ah, pastor, então não vou votar nunca, é perigoso. Não, voto é para quem tem fé. Tudo na vida espiritual é para quem tem fé. Se você tem fé, vota. Se não tem, não vota. Agora, não vota à toa. Conheço mulher que já falou que nunca mais eu vou beber cerveja. Isso é do mundo, tá, irmão? Não é da igreja não, tá? Me ajuda. Fez voto, nunca mais vou beber cerveja pro meu marido, tal. Depois que o marido ficou o que queria, monta a cara na bebida, na cerveja. Não é crente, repito, mas fez voto. Querida, a gente precisa temer a Deus, tá? Então esse homem fez um voto de oferecer e acaba tendo que oferecer sua filha em holocaustos, né? Mesmo sendo certa a vitória, porque Deus já prometeu, né, que livraria o seu povo. Deus aprovou quando no versículo 29 encheu ele do Espírito Santo de Deus, mas ele ainda vai abrir a boca e vai fazer um voto. Então, queridos, o texto não é claro, tá? Não é claro, mas mostra para nós, tá? Que ele deixou sua filha então ir chorar a sua virgindade por 2 meses, mas quando ela voltou ao fim de 2 meses, o verso 29, né, ele cumpriu nela o voto que tinha feito, e ela jamais teve relação sexual com homem algum. Daí veio o costume das mulheres chorarem seus filhos. Ela jamais veio a ter relação com homem algum, dá a entender que era um voto de celibato, mas também dá a entender que ela morreu sem ter relação sexual, e ela jamais teve relação sexual, porque morreu virgem. Então, queridos, é muito complexo, não é muito claro, mas se você pegar o versículo 31, que ele disse que ia oferecer em holocausto, a palavra holocausto aqui é queimar, oferecer um sacrifício queimado a Deus. Não se relata mais nada com relação a isso, tá? Jefité está lá em Hebreus, na lista dos homens da fé, mas na verdade nós não vamos encontrar aqui uma fala clara, mas fica claro para nós que a precipitação com a tua boca pode sim ser problema na tua vida, tá bom? Mas esses votos são perigosos. O primeiro carro vermelho que passar ali, é o que eu falei para vocês, o perigo de Gideão, com aquelas provas que ele fez com Deus. Deixei claro aqui na igreja, que a prova de Gideão, na verdade, era uma incredulidade, porque Deus já havia dito, vai nessa tua força, você vai livrar, e vai acontecer. Ele vem e me faz ainda testezinho com lã. Se molhar a lã e não molhar o terreno, é porque Deus vai me usar. Se molhar o terreno e não molhar a lã, Deus vai, peraí, Deus tinha falado com ele, vai rapaz, você vai livrar Israel. Então aquilo é incredulidade. Tem gente que pega aquilo e fala, eu era um homem de fé. Não, era um homem incrédulo. Deus já havia falado para ele que ia livrar, ele fica fazendo prova com Deus ainda. Meu filho, presta atenção. Se Deus te falou algo,
firma-se na palavra daquilo que Deus. Fica fazendo prova com Deus, não. Eu vou te usar. Aí você vai fazer provinha com Deus todo dia. Vai usar, desce o bambu. Vai me usar, então eis-me aqui, Senhor. Lembra lá como é que foi diferente com Maria? Quando o anjo explicou para ela que ela ia engravidar de um filho, que direitinho, o que ela falou? Ela fez prova com Deus? Não. Eis-me aqui. Então pode fazer conforme a tua palavra. E aí ela enfrentou a vergonha, enfrentou o noivo, enfrentou a cultura, e Deus abençoou e abençoou-nos com a fé dela. Então, queridos, isso é muito sério, tá? E eu deixo para vocês aqui, sem entrar muito em detalhes, em muita discussão, sobre se ele sacrificou ou não a filha. Mas tudo indica, né, aqui, que foi o que aconteceu, apesar que não há claro. O que fica não abra a tua boca, não faça voto, se você não vai cumprir. E se você fizer, pelo amor de Jesus Cristo, anota o teu voto e cumpra cada palavra que você fez. Deus se agrada e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Existe recompensa, pastor, quando a gente faz um voto a Deus e cumpre? Sim. Por isso que a Bíblia fala, não entra nessa de votar, porque se você votar, você vai ter que cumprir, tá? Em nome de Jesus Cristo. Depois, para a gente encerrar, eu termino com o texto de Deuteronômio, que vai outra vez chamar a atenção com relação a isso. Olha, quando fizeres algum voto ao Senhor, o teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, pois o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Se porém não votares, não haverá pecado em ti. Tudo o que proferirem os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque fizeste o teu voto livremente ao Senhor teu Deus com a tua própria boca. Está vendo, querido? É assim que funciona. Não tem nada que votar. Mas se você votar, cumpre, porque Deus vai te atribuir pecado se você não cumprir o teu voto como você falou, como os teus lábios. Deus vai requerer dos teus lábios as palavras que você disser. Isso é muito pesado. Amém? Encerramos aqui, e aí semana que vem vamos seguir para a honra e glória do nome do Senhor. Pai querido, muito obrigado, te louvo, te agradeço, porque o Senhor nos abençoou durante as quintas-feiras deste ano de 2019. Hoje é a última quinta-feira deste ano, e eu te agradeço pelas vidas que estiveram conosco ao longo deste ano, por aquelas, meu Deus, que estão aqui neste momento. Muito obrigado. Louvado é o teu nome, que a tua palavra possa encontrar em nós um lugar e possa produzir frutos dignos de arrependimento. Obrigado mais uma vez, peço que o Senhor nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Ótima noite para você, obrigado você que veio, fechou a quinta-feira conosco. Vamos estar juntos no final de semana, se Deus quiser.